Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. Viola está radiante ao ouvir as notícias da amiga. Ela está grávida e em breve ficará noiva. Sorrindo de forma brilhante, Viola parabeniza Dioru com genuína calorosidade, desejando a ela toda a felicidade do mundo. Mais tarde, ao ler o convite do casamento que a amiga lhe entrega, ela ri brincando, notando que o nome do noivo é estranhamente parecido com o de seu marido. Mas antes que consiga pensar muito nisso, Gyoru explode em risadas e orgulhosamente mostra a ela uma foto pré-casamento dela, com o noivo, que acaba por ser o próprio marido de Viola. Viola congela. Seus olhos se arregalam em descrença, segurando o convite com força enquanto Dioru a zomba por ser ingênua demais para perceber. A raiva cresce enquanto Viola se levanta, exigindo saber como Dioru poderia traí-la assim, mas Dioru continua sem vergonha, declarando que como Viola nunca registrou seu casamento, agora ela é a esposa legal, deixando Viola reduzida a nada mais que uma amante. Lágrimas caem descontroladamente enquanto sua amiga continua a menosprezá-la, zombando de sua tolice e dizendo para ela desaparecer de suas vidas para sempre. Não muito depois, Viola faz exatamente isso. De coração partido e humilhada, ela pede demissão silenciosamente, corta todos os contatos e se muda para longe. Nos 3 anos seguintes, ela se esconde do mundo, temendo constantemente que alguém a reconheça. A dor e a vergonha nunca desaparecem, e sua vida começa a se parecer com o próprio romance que lê todas as noites, um repleto de tragédia e solidão. Mas em um dia fatídico, um terremoto atinge. A terra treme violentamente e detritos caem ao seu redor. Viola tenta escapar, mas o edifício desaba e a escuridão a consome. Quando abre os olhos novamente, está deitada em um quarto desconhecido. Um homem a cumprimenta amavelmente, chamando-a de Lady Wens. O nome é vagamente familiar, como se ela já tivesse ouvido antes. Enquanto o homem a aconselha a descansar, sua mente se agita de confusão até que a realização a atinge. Ela não é mais Viola. Está dentro do romance que estava lendo, reencarnada como Rose Wens, uma mulher destinada a um fim trágico. Talvez os deuses decidiram lhe dar uma nova chance, mas da maneira mais cruel possível. Naquela noite, Viola, agora Rose, acorda novamente e encontra um homem pairando sobre ela. Assustada, ela o empurra, mas ele a olha com irritação, mencionando seu recente aborto espontâneo. O coração de Viola despenca. Então era isso que aconteceu com Rose antes de ela acordar neste corpo. Enojada pela insensibilidade dele, ela pede para ele a deixar em paz, mas ele não toma suas palavras de forma gentil. Sua raiva transborda e ele a agarra pelo pescoço com força, avisando-a sobre seu lugar antes de sair friamente. Viola se senta lá tremendo, lágrimas enchendo seus olhos. A dor deste novo mundo parece opressora. Tão real quanto aquele que ela deixou para trás, a autora deve ter sido sem coração para escrever algo tão cruel. Determinada a mudar seu destino, Viola decide escapar desse pesadelo custe o que custar, mesmo que signifique interpretar Rose. Na manhã seguinte, enquanto planeja seu próximo passo, houve uma comoção vindo do jardim. As criadas parecem agitadas. Uma delas, Doana, tem agido estranhamente há dias. Curiosa, ela espreita pela janela e ouve algo que para seu coração. Doana está gritando pedindo um telefone. Um telefone em uma época real de realeza? Isso não pode estar certo. Ela poderia estar reencarnada? A curiosidade supera seu medo. Ela pede para se encontrar com Doana para tomar um chá. Quando finalmente se sentam, Viola traz suas suspeitas com cuidado. As duas mulheres conversam e logo a verdade vem à tona. Ambas são do mundo moderno, reencarnadas neste romance. Pela primeira vez em muito tempo, Viola sente alívio. Ela não está sozinha. Doana a compreende completamente. Mas a sorte sempre vem com um preço, não vem? Seu alívio é efêmero quando Doana finalmente revela sua verdadeira identidade. Ela é Gyoru, a ex-melhor amiga de Viola, justamente a mulher que roubou seu marido em sua vida passada. O mundo de Viola se despedaça mais uma vez. A única pessoa em quem ela pensou que poderia confiar se revela a última pessoa que jamais desejou ver novamente. Viola se convence de que talvez, apenas talvez, Gyoru tenha mudado. Mas quanto mais tempo passa com ela, mais claro se torna. Nada mudou de fato. Gyoru ainda é a mesma mulher que roubou seu marido. O mesmo sorriso afiado, o mesmo charme, a mesma ganância por trás de palavras gentis. É quase impressionante como algumas pessoas conseguem reencarnar e ainda levar consigo seus maus hábitos. O crescimento claramente não é para todos. Curiosa sobre a identidade de Rose, Viola começa a fazer perguntas.
Calmamente, Rose se apresenta como Kim Hannah, o novo nome que tomou após deixar sua antiga vida para trás. Doana hesita por um momento, mas não a reconhece de forma alguma. Mudando de assunto, Doana pergunta sobre o romance em que estão e seus papéis. Rose faz jogo de cena com um sorriso astuto, afirmando que ela é apenas uma personagem menor, enquanto ela, Rose, é a heroína casada com o protagonista masculino. A descrença de Doana é instantânea. A ideia de que alguém como Rose Wins poderia ser a heroína a ofende profundamente. Quando ela pergunta sobre o Conde Wins, Rose ostenta sobre ele, adicionando algumas histórias exageradas. Às vezes, mentiras são a isca perfeita. Nesse momento, o Conde Eric de Win entra, alto, calmo e impressionante. Rose o apresenta como seu marido, observando os olhos de Doana se arregalarem em admiração. Aí está de novo, o mesmo padrão se repetindo. Doana tenta flertar, inclinando-se mais perto com aquele sorriso familiar. Antes que as coisas se intensifiquem, Rose se desculpa e sai da sala. Do lado de fora, ela respira aliviada. O plano está funcionando. Ou melhor, Doana cai na armadilha. Sua queda virá por conta própria, assim como antes. Mais tarde, Rose encontra o mordomo, Gwen, e pede um tutor. Ela quer entender este mundo, seus sistemas, seu poder, seu futuro. O mordomo concorda, impressionado com sua determinação. Enquanto caminha pelos corredores, as empregadas sussurram e olham. Seguindo seus olhares, ela avista Doana e Eric parados próximos, muito próximos. Rose para por um momento, então simplesmente se afasta. Deixe-os ter seu pequeno momento. Minha menina Rose tem coisas melhores para fazer com isso. Ela se afasta, pronta para recomeçar, desta vez em seus próprios termos. No dia seguinte, o mordomo informa Eric sobre o pedido de Rose por um tutor. Eric levanta uma sobrancelha, surpreso, mas indiferente. Ele diz a Gwen para cuidar disso e vai embora, direto para Doana. Gwen hesita, incomodada com a proximidade deles. Eric percebe seu olhar e ordena friamente que ela saia. Assim que a porta se fecha, ele e Doana retomam sua troca secreta como se nada tivesse acontecido. Os dias se passam e Rose se enterra em seus estudos. As lições são intermináveis, mas ela persiste, determinada a aprender tudo sobre este mundo. Através de suas leituras, ela descobre a verdade sobre o passado de Rose, como sua família perdeu sua riqueza e título. Felizmente, com a ajuda do grande duque Artyom, seus pais estão bem. Pensar que Rose se casou com o homem que arruinou sua família, isso é além de tolice. Sua concentração se quebra quando uma empregada entra, anunciando que a carruagem que ela pediu está pronta. Rose pisca. Ela nunca pediu uma. Então se lembra. No romance, foi quando Rose foi comprar um presente para o conde. Sabendo o que está por vir, Rose decide proceder com cautela desta vez. Na casa de leilões, ela recebe um cartão numerado. Ao localizar seu lugar, descobre que alguém já está lá. Ela toca no ombro do estranho, explicando educadamente. Ele se vira, divertidamente debochando. Antes que ela possa responder, um criado se apressa até eles. Não se trata de um número de assento, mas de um cartão de oferta. Envergonhada, Rose se desculpa, apenas para perceber que o homem que ofendeu não é ninguém menos que o grande duque Artyom. De todas as pessoas para irritar, tinha que ser ele, né? Ela se curva em desculpa e se vira para sair, mas ele estende a mão, convidando-a a se sentar. Seu comportamento muda, tornando-se encantador, quase brincalhão. Rose hesita, mas aceita. O leilão começa. Joias e relíquias inestimáveis passam diante dela até que uma peça chama sua atenção. Um colar familiar, o mesmo que Rose comprou para o Conde Wens no romance, apenas para depois descobrir que era uma falsificação. Seu coração se alegra à medida que as ofertas começam. Justo quando está pensando em parar, o grande duque levanta o seu paddle casualmente, oferecendo pela corrente falsa. Os olhos de Rose se alargam. Quando ele está prestes a aumentar a oferta novamente, ela agarra seu braço. Se ele comprar aquele colar, a trama do romance se repetirá. Rose luta para encontrar as palavras certas, enquanto avisa Artyom de que a corrente em leilão é uma falsificação, mas ele apenas estreita os olhos, achando sua afirmação absurda. Ele a desafia. Questionando o que ela faria se estivesse errada ao se intrometer em seu lance, Rose é pega de surpresa quando ele menciona seu nome. Ele a conhecia o tempo todo? A tensão aumenta quando o leiloeiro, de repente, anuncia o último convite. O colar foi vendido. Sem outra escolha, Rose se mantém firme e aposta sua vida nisso, declarando que é realmente uma falsificação. Artyom a observa por um momento, confundindo sua ousadia com sinceridade em vez de raiva. Um leve sorriso se forma em seus lábios,
Quando ele sai do salão, do lado de fora, ele exala profundamente, ligeiramente desapontado por não ter reivindicado o colar, mas as palavras dela permanecem em seus pensamentos. Vê-la novamente após todos aqueles anos quase parece refrescante. Memórias da infância deles então afloram, suavizando sua expressão enquanto sua carruagem se afasta. Enquanto isso, Rose monta a caminho de casa com seu escolta, o cavaleiro Sarney. Ele nota sua expressão perturbada e a tranquiliza, prometendo que a protegerá caso algo dê errado. Ainda assim, sua curiosidade o domina. Como um colar falso poderia ter ido parar em um leilão tão prestigioso? Rose hesita, então lhe diz que pode ter visto isso em um sonho, uma rápida mentira para encobrir o que realmente sabe. Sempre é complicado explicar o que sabe do romance. Uma palavra errada e tudo pode desmoronar. No dia seguinte, Rose está afundada em suas leituras quando Duana chama seu nome. Duana entra com um sorriso arrogante, exibindo orgulhosamente os brincos brilhantes que pendem de suas orelhas. Os olhos de Rose se desviam para eles. Ela reconhece imediatamente que é um presente de Eric. Ainda assim, finge ser inocente, como se estivesse admirando-os com curiosidade. Com um tom educado, ela pergunta como é o namorado de Joanna. A pergunta ilumina o rosto de Joanna. Ela praticamente brilha de orgulho, se gabando para Rose, como se já tivesse garantido seu lugar como a próxima condessa. Viola mal pode acreditar que essa é alguém que um dia chamou de amiga. Algumas pessoas confundem o egoísmo com confiança. Mesmo assim, ela mantém a encenação, sorrindo levemente como se nada estivesse errado. Nesse momento, o mordomo entra e entrega uma carta a Rose. Antes que ela possa abri-la, Duana a arranca de suas mãos, a curiosidade brilhando em seus olhos. É um convite para uma festa nobre. Duana gaspa de empolgação, ansiosa para ir junto, mas Rose a lembra calmamente de que essas festas são estritamente para nobres e que ela é apenas uma criada. As palavras têm um impacto forte. O sorriso de Duana desaparece, substituído por raiva e humilhação. No entanto, Rose apenas inclina levemente a cabeça, com um tom leve e provocador. Duana se endireita, forçando um sorriso educado, embora a irritação brilhe por trás dele. Seus olhos se voltam para Rose, escondendo a tempestade por trás de seu tom calmo. Rose desdobra a carta e seus olhos se arregalam. O convite é do próprio Grande Duque. O que Rose não sabe, entretanto, é que ela e Arten se encontraram uma vez quando crianças. O que mais a surpreende é que está endereçado apenas a ela, e não a seu marido Eric. A princípio considera recusar, presumindo que seja sobre o colar falso, mas após um momento de reflexão, decide ir. Ela merece viver um evento social adequado, afinal. O destino continua puxando-a para coisas que nunca pediu, mas desta vez ela enfrentará isso em seus próprios termos. Atrás dela, Duana observa as palavras "você não pode vir", ecoando em sua mente. A inveja arde intensamente. Incapaz de suportar, Duana corre até o guarda-roupa, vasculhando vestidos e joias. Rose a encontra em plena fúria, mas Duana age como se fosse inocente, alegando que só queria emprestar algo. Rose não cai nessa. Em vez disso, ela age com calma. Ela remove a tiara da cabeça de Duana, dizendo que foi um presente de casamento do conde. Duana congela, então força uma risada, insinuando que o conde já lhe deu presentes muito maiores do que isso. A audácia dessa mulher. Se arrogância fosse uma coroa, ela a usaria com orgulho. Sentindo dor, Duana toca sua mão gentilmente, revelando que foi nomeada como a criada pessoal do conde. O ato de Rose é impecável. Ela deixa os olhos se encherem de lágrimas e sai correndo, assim como a verdadeira Rose no romance faria. Uma vez sozinha, ela se dirige ao escritório onde papéis estão espalhados pelo chão. Enquanto os reúne, uma carta chama sua atenção. Planos para a execução do Grão-Duque. Então Eric entra, com a voz fria, exigindo saber por que ela está ali. Rose responde rapidamente que apenas veio estudar. Ele hesita, lembra-se. Então a avisa para nunca mais entrar ali antes de sair. Mais tarde, no jantar, o silêncio é denso. De repente, Eric oferece uma viagem, mas Rose recusa educadamente. Sua expressão escurece. Ele bate na mesa perguntando se ela esqueceu o que é amanhã. Confusa, Rose diz que vai ao banquete do Grão-Duque. Ao ouvir isso, o rosto de Eric se endurece instantaneamente, e assim, a mesa fica mais fria do que nunca. Rose confirma que sim, o Grão-Duque a convidou pessoalmente.
para ela, não é nada estranho, apenas um convite inocente. Ela explica calmamente que só se encontraram brevemente na leilão. Eric escuta. Sua expressão é indecifrável. No fundo, ele supõe que Rose está apenas tentando chamar sua atenção ao mencionar outro homem. No entanto, algo sobre o interesse do grão-duque o incomoda. Ele decide adiar a viagem deles, escolhendo em vez disso, comparecer ao banquete do grão-duque pessoalmente. Mais tarde, Duana corre para encontrar o conde, sua mente relembrando as noites que passou com um cavaleiro, alguém que claramente usou e descartou. Eric espera impacientemente, visivelmente desapontado com seu atraso. Ao chegar, Duana se curva rapidamente, pedindo desculpas e alegando que estava ocupada com recados. Eric a observa friamente, mas logo sua irritação se transforma em algo diferente, enquanto os dois aproveitam a companhia um do outro. No dia seguinte, Rose conta os dias até o banquete, planejando cuidadosamente quem ela poderia abordar e como se comportaria. Mas seus pensamentos continuam voltando à carta que ela encontrou, o plano para executar Artyom. A inquietação não a deixa. De repente, Eric aparece em sua porta, a surpreendendo. Ele estende a mão em direção a ela. Confusa, Rose assume que é um gesto de afeto e gentilmente a pega, mas ele imediatamente se afasta. Seu tom se afia enquanto exige seu presente de aniversário. Rose pisca em surpresa, admitindo que não preparou nada. Os olhos de Eric se estreitam ao notar a caixa cuidadosamente embrulhada na mesa. Quando ela lhe diz que é para o grão-duque, sua compostura se quebra completamente. Ele agarra seu pulso e exige uma explicação, mas Rose apenas afasta a mão dele, sua paciência se esgotando. Ela responde de forma ríspida que é apenas um pequeno presente de gratidão, nada mais, antes de sair furiosa com a caixa na mão. Bom para ela, alguém tinha que lembrá-lo de que gratidão não é crime. Finalmente, o dia do banquete chega. O grande salão brilha com luz e música, enquanto as carruagens se alinham do lado de fora. Eric sai primeiro, deixando Rose para trás sem olhar para ela enquanto a segue. Seu pé prende na barra do vestido e ela tropeça para frente, quase caindo, mas antes que atinja o chão, um par de braços fortes a segura. É o grão-duque Artyom, calmo e sereno. Ele até pega o presente que ela deixou cair. Rose o agradece suavemente, e ele se oferece para acompanhá-la para dentro, mas o momento não dura porque Eric se aproxima, recusando-se a deixá-la pegar o braço do grão-duque. Ele lembra o homem, quase possessivamente, que Rose é sua esposa. Os olhos de Artyom endurecem. Ele remove a mão do conde do pulso de Rose e o aconselha com autoridade tranquila a mostrar um pouco de respeito por sua esposa. A tensão entre os dois homens aumenta à medida que os nobres começam a sussurrar. No final, é Artyom quem vence a batalha silenciosa, sua calma desafiadora ofuscando a fúria de Eric. Incapaz de suportar a humilhação, Eric se volta para Rose, sua voz impregnada de veneno, ordenando que ela volte para casa imediatamente. Sozinha, Rose entra no salão do banquete por conta própria. A multidão se abre levemente, mas os olhares julgadores não cessam. Os nobres sussurram atrás de seus leques, zombando dela por ter chegado sozinha, assumindo que ela está apenas seguindo seu marido mais uma vez. Rose caminha para dentro do salão, ignorando os sorrisos e sussurros indesejados enquanto passa por eles. Seus olhares julgadores não a incomodam mais. Ela aprendeu a sorrir através do veneno. Justo quando ela estende a mão para pegar um copo de vinho, uma voz familiar a interrompe. Artyom aparece ao seu lado, oferecendo-lhe graciosamente uma bebida. Seu olhar persiste enquanto ele pergunta como ela soube que o colar na leilão era falso. Pegando-se desprevenida, Rose força um sorriso calmo e mente, alegando que descobriu observando. Mas Artyom parece não estar completamente convencido, pressionando a pergunta novamente. Ela desconversa levemente, dizendo que era fácil de perceber. Não querendo que a conversa se arraste, ela se desculpa, mas Artyom a detém com um pedido suave, uma dança. Ele estende a mão educadamente, percebendo os olhos dela se movendo ao redor da sala em direção a seu marido. A presença de Eric sozinha tensa seus ombros. Sem esperar por permissão, Artyom pega sua mão, conduzindo-a para o centro da pista. A música toca melodicamente enquanto os dois começam a dançar. Os movimentos de Rose são desajeitados, mas Artyom apenas ri suavemente, liderando com facilidade. Quando a música termina, ela agradece pela dança, mas os sussurros se levantam novamente, os nobres murmurando sobre sua falta de graça, suas risadas cortando seu orgulho. Antes que ela consiga escapar, Eric avança em sua direção, os olhos queimando de fúria. Ele agarra seu braço, arrastando-a para fora do salão. Do lado de fora, sua raiva explode. Ele a repreende, zombando de sua exibição embaraçosa, sua voz gotejando desprezo. Mas,
Então seu tom muda, cruelmente suave enquanto se aproxima, tentando reivindicá-la sob o pretexto de afeto. Rose recua, empurrando-o para longe, enojada. No entanto, ele persiste, seu aperto se apertando. Finalmente, ela o empurra de volta com todas as suas forças, sua voz tremendo de raiva. Ela corre, lágrimas ardendo em seus olhos, deixando Eric paralisado em choque, seu orgulho ferido. Ele se vira imediatamente, fixando seus olhares em uma criada próxima, sua raiva já substituída pelo desejo. Do lado de fora, Rose encontra um lugar tranquilo perto do jardim e se senta, tentando acalmar seu coração acelerado. O comportamento de seu marido ecoa dolorosamente em sua mente, e ela não consegue evitar sentir repugnância. Justo então, um grito distante fere o silêncio, alguém pedindo ajuda. Rose se enrijece, o medo correndo por suas veias, seus instintos dizendo-lhe para fugir. Mas antes que ela consiga se mover, uma sombra emerge da escuridão. É o Grão-Duque, suas roupas manchadas de sangue. Ela congela, horrorizada com a cena. Seu primeiro pensamento é que ele matou alguém. Ela rapidamente decide fingir que não viu nada, murmurando que apenas se ocuparia de seus próprios assuntos. Mas Artyom a detém, calmo, mas firme. Ele decide mostrar a verdade. Eles caminham alguns passos adiante, e ali está, um marquês ferido deitado no chão, com o sangue se acumulando abaixo dele. O Duque explica que apenas defendeu o homem de um ataque de um monstro feroz. Rose percebe que chegou no momento errado, interpretando tudo de forma errada. O destino realmente tem uma capacidade incrível de colocá-la no meio do caos. Justo quando a tensão diminui, cavaleiros de repente o cercam. O Duque feliz e frio e arrogante acusa o Grão-Duque de cometer um crime. A armadilha está montada, e o Grão-Duque permanece em silêncio, ciente de que foi incriminado. Antes que os cavaleiros possam prendê-lo, Rose avança, sua voz firme e clara. Ela declara que Artyom é inocente, que viu a verdade com seus próprios olhos. Rose defende Artyom, dizendo que testemunhou o ataque do monstro. Mas o Duque feliz não acredita nela. Então, os convidados começam a trocar sussurros sobre a origem de Rose. Fúrio, o Duque feliz treme de raiva e tenta inverter a situação, perguntando por que Rose não está com Eric. Ela encena um espetáculo lamentável, dizendo que se perdeu quando de repente o monstro apareceu e que foi salva por Artyom. Ela poderia ter morrido. Relutante em desistir, o Duque Felice pergunta para onde o monstro foi, mas Rose afirma que ele desapareceu quando Artyom pediu ajuda. Ágil, Artyom também acrescenta informações ao seu álibi. O Duque Felice fecha o punho. Enraivecido pelo fato de seus cúmplices falharem e deixarem uma testemunha, ele muda sua expressão, agradece a Rose e envia suas saudações ao Conde Wens. No romance, o Duque Felice era uma figura importante na facção do Imperador, e ele é alguém que mais tarde descartará a família Wens. Parece que Rose acaba de ficar em seu lado ruim. Momentos depois, Arten segue Rose, perguntando por que ela acreditou e o ajudou apesar de sua reputação. Sua resposta é simples. No dia do leilão, Arten acreditou nela sobre o colar Lágrima da Lua. Ela está apenas retornando o favor. Ao ouvir isso, seu olhar amolece e ele acaricia a bochecha de Rose. Agradecido, ele se oferece para ajudar caso ela precise. Um dia, pensa Rose, o tempo perfeito, porque ela não vai deixar passar essa oportunidade. Sem hesitar, ela pede que ele a ajude a conseguir um divórcio. Ela explica, dizendo que deseja corrigir seus erros e viver uma vida diferente, mas ele ri. Ele expressa como os pais dela ficarão contentes ao ouvir seu pedido. Vendo sua expressão confusa, ele explica que tem mantido contato com os pais dela por motivos de negócios. Embora seja uma dinâmica empresarial, muitas vezes eles ainda conversam e se preocupam com Rose. Apesar da decisão tola de Rose em se casar com Eric, seus pais ainda a esperam, algo que Rose não sabia. Tocada, ela pede gentilmente a Arten para informar a eles que ela os visitará em breve. Curioso, Arten se pergunta quando ela vai conseguir o divórcio, já que não há muito que ele possa fazer. Ele só pode enviar os documentos assinados e obter aprovação. Ele pergunta se ela precisa de ajuda com outras coisas. Hesitante, ela pede dinheiro, algo que o faz rir. Ela é sempre tão imprevisível. De repente, Eric vê Rose e a reprova. Com base em suas roupas mal fechadas, fica claro que ele esteve com outras mulheres. Enquanto Rose se despede, Arten se oferece para enviar alguém à propriedade dos Wens para sua correspondência, mas sabendo que Eric fará alarde sobre isso, ela recusa, expressando que vai contatá-lo primeiro. Tenho certeza de que o Duque seria um marido muito melhor do que Eric. Ao sair, Arten pondera. Ela realmente está falando sério ao pedir dinheiro? Ou é sua maneira de querer manter contato? Depois de um tempo, sua caminhada solitária sob a luz da lua é interrompida
interrompida quando um de seus subordinados se aproxima. Ele relata a Artem sobre suas descobertas. Aparentemente, todo o pessoal em espera durante o incidente anterior eram subordinados do Duque Felize. Não há dúvida de que foram eles os responsáveis pelo ataque do monstro, assim como Artem esperava. Sem falhar, ele ordena a seu subordinado que limpe o incidente, certificando-se de que não haja pontas soltas. E mais uma coisa, ele quer que alguém seja designado para ficar ao lado de Rose até seu divórcio. Parece que isso é mais do que gratidão. Nos próximos dias, Artem está em alerta, perguntando repetidamente a seu mordomo Naren se há cartas para ele. Para seu descontentamento, não há nenhuma além das vindas do Palácio Imperial. Decepcionado, ele pergunta se há algum visitante, mas mais uma vez Naren balança a cabeça. Justo quando Artem está prestes a se sentir sem esperança, um olhar pela janela muda todo o seu humor. Finalmente, Rose chegou. Embora disfarçada fora da mansão de Artyom, Rose começa a hesitar sobre suas ações. Talvez ter vindo aqui não fosse realmente uma boa ideia, mas agora é tarde demais, pois os guardas já parecem tê-la notado. Quando confrontada por estar vagando, Rose explica que veio entregar um item para o Duque. Eles estão prestes a interrogá-la mais, mas felizmente Naren aparece, e sua corte está dentro da mansão. Naren a informa que Artem estava esperando por ela quase com ansiedade, e como um relógio, Artem finalmente aparece para saudá-la. Olá! Bem, ele realmente se arrumou e trocou de roupa. Esse homem está desesperado. Em outro lugar, na mansão do Duque Felize, o Duque Felize e seus cúmplices discutem seu fracasso em se livrar de Artyom. Se não fosse por Rose, eles teriam conseguido. Logo, cochichos são trocados sobre a má administração de Eric em sua casa. Ele nem consegue cuidar da própria esposa. Cedric, pai de Eric, pede desculpas incômodas, envergonhado pelas ações de seu filho. Ele garante que isso não acontecerá novamente. Logo após a reunião, Cedric ensina a seu filho uma lição dolorosa. Como se a violência não fosse suficiente, ele também se intromete em seus assuntos matrimoniais, ordenando que Eric se livrasse de Rose em um mês, de volta à mansão Artyom. Artyom comenta sobre o disfarce loiro de Rose. Ela se parece exatamente com seu cachorro, Finn. Ofendida, ela tira a peruca e entrega a ele o presente que deveria dar no banquete. Com cuidado, ele abre o presente, revelando um ornamento de topázio. Para mostrar sua apreciação, ele imediatamente coloca, implicando que gostou. Vendo que ele colocou errado, Rose arruma para ele, enquanto compartilha seu significado. Desejar ao portador segurança e boa sorte. Se ela se lembra corretamente, a morte de Artyom viria em breve. Ousa, como sempre, ela revela a verdade, informando-o que ele morrerá uma morte horrível se os problemas continuarem a surgir. Ela confessa que não quer que ele morra. Um silêncio preenche a sala, fazendo Rose se arrepender de suas palavras. Que tolice, ela pensa. Deveria ter conquistado a confiança dele antes de lhe contar. Para sua surpresa, Artyom segura sua mão, expressando que acredita nela. Se ela teve coragem de lhe dizer isso, então, com certeza também sabe como prevenir sua morte. É uma aposta arriscada, mas Artyom não vê motivo para duvidar de Rose. Afinal, ela salvou sua vida uma vez. Eu acredito que a reputação de Artyom são apenas rumores. Ele age totalmente oposto à sua suposta má reputação. De volta à propriedade dos Wynn, a criada de Rose, Jane, se passa por ela enquanto Rose se encontra com Artyom. Era a única maneira de Rose escapar, mas agora está ficando tarde, e Jane treme de medo, não apenas por si mesma, mas também por Rose. De repente, Eric entra no quarto de Rose, deixando Jane ainda mais assustada. Ela tenta despedi-lo, mas não adianta. Frio e ameaçador, ele se aproxima dela, estrangulando seu pescoço com um aperto firme enquanto lhe fala sobre a humilhação que sofreu por causa de suas ações. Ele ameaça dar-lhe uma lição adequada, mas felizmente a porta se abre e afasta Eric. Eles a deixam arfando por ar, e Jane só pode desejar que Rose volte. Não há como saber o que Eric fará se descobrir. Em outro lugar, Rose e Artyom discutem sua reputação como o louco do norte. Ela sugere mudar a opinião pública quando, de repente, a porta se abre com um estrondo. É Finn, o Golden Retriever, que salta em direção a Rose, fazendo-a cair em um vaso de flores cheio de água. Antes que ela consiga cair, Artyom a pega. No entanto, algo está errado. Seus pés estão flutuando fora do chão. De repente, Naren aparece, sem fôlego após perseguir Finn. Alarmado, ele interrompe e a aconselha a trocar de roupa, mas Artyom desdenha, dizendo que não será necessário. Artyom tira a camisa e a dá a Rose, revelando seu corpo em forma.
Ele então deixa Rose trocar, mas Naren o repreende por usar magia. Magia, você diz? Agora isso é interessante! Mais tarde, eles retomam a conversa enquanto Artyom está curioso sobre como sua reputação se conecta à sua sentença de morte. Rose então admite a verdade sobre uma carta que encontrou no escritório de Eric. Um plano para eliminar Artyom usando sua má reputação. Ela se lembra do ataque do monstro no banquete e assume que era parte do plano deles também. Ela pensa que eles estão por trás da morte da antiga imperatriz também, mas não tem provas, então não menciona. Seja Eric, o Conde Felize ou outros cúmplices, Rose garante a ele que vai impedir sua morte e ajudá-lo a sobreviver. Artyom parece cético. Parece que ela está escondendo algo, embora saiba que ela não seja uma espiã. Ele tem consciência de que quanto mais Rose souber sobre ele, mais perigo ela estaria, especialmente perto de Eric. Por enquanto, ele se recusa a revelar qualquer informação a ela. Eu me pergunto que informação Artyom está escondendo. Aliviando a atmosfera, ele pergunta para retribuir a gentileza de Rose. Se ele se lembra corretamente, ela uma vez mencionou pegar emprestado dinheiro dele. Rose salta à oferta, mas a quantia que pede faz Artyom engasgar com seu chá. Ela quer pegar emprestados 10 bilhões de reis. Ele sabe que ela planeja devolver, mas, droga, isso é muito. Rose sabe que é uma quantia enorme, mas antes que consiga terminar, Artyom concorda, deixando-a sem acreditar. No entanto, ele quer saber o que ela planeja fazer com tal quantia. Se ele realmente fornecer os fundos, isso acelerará seus planos. Ela admite que quer abrir uma loja de departamentos. Intrigado, Artyom pede para ela elaborar. Rose explica que é um lugar com várias lojas sob um único teto. Como as lojas geralmente estão espalhadas, essa configuração tornaria as compras mais convenientes. A loja de departamentos também poderia competir facilmente com os mercados existentes. Ela acrescenta que em vez de cobrar aluguel das lojas, ela vai pegar uma porcentagem das vendas como comissão. Os produtos vendidos também serão de alta qualidade, com preços 30% mais altos. Caro, mas isso não seria um problema para os nobres, já que eles preferem lugares estilosos e de alto padrão para fazer compras. Artyom pondera por um momento, concordando que é ideal para nobres que adoram exibir sua riqueza. Sentindo-se validada, Rose então pergunta se 10 bilhões de réis é um investimento que vale a pena. E ele concorda completamente. Após a reunião, Rose retorna à propriedade dos Waynes, embora se esgueirando para evitar ser vista. Ela se pergunta se Jane está bem e a chama discretamente do lado de fora. De repente, Serena aparece e diz para ela ficar em silêncio. Ele veio acompanhá-la de volta para dentro em nome de Jane, garantindo que ela não será pega. Enquanto faz isso, Rose pergunta se algo aconteceu enquanto ela esteve fora. Um silêncio se estende entre eles. Ele hesita em contar a verdade sobre como Jane o implorou para ficar em silêncio sobre Eric tentando estrangulá-la. Se Rose soubesse, com certeza seu coração se partiria. Honrando seu pedido, serenamente, dizendo que nada aconteceu. Sei que eles estão tentando poupar seus sentimentos, mas ela merece saber do perigo em que está. Enquanto isso, no quarto de Eric, ele está irado só de pensar na arrogância de Rose esses dias. Astuta como sempre. Doana alimenta sua crescente irritação, despejando mentiras sobre Rose. Isso coloca um prego no caixão, fazendo com que Eric esteja determinado a dar um divórcio a Rose em um mês. No dia seguinte, Doana corre para o escritório de Rose perguntando sobre Eric. Rose sorri e diz que ele tem estado rabugento e que irá conversar com ele em breve. Doana sorri maliciosamente e aconselha-a a não se jogar nos braços de Eric, afirmando que os homens odeiam isso. Ela então menciona que Doyon, seu marido em sua vida passada, nunca foi assim. Rose baixa o olhar e diz que Doana não está em posição de lhe dar lições. Ainda assim, a falsa que é, Doana insiste que está oferecendo conselhos e que Rose pode sempre contar com ela em tempos difíceis. No dia seguinte, as criadas se reúnem do lado de fora da propriedade dos Waynes para cumprimentar o pai de Eric, o ex-conde Cedric. Ele está aqui para falar com Rose. Oh não, tenho uma péssima sensação sobre isso. No momento em que Rose se mostra, Cedric imediatamente começa a reclamar dela. Se é por sua aparência, tom ou papel como esposa, ele encontra uma razão para expressar desapontamento, chegando a chamá-la de um fardo para Eric. Seu apelo final é repreender Rose por ter tomado o lado de Artyom no banquete. No fundo de sua mente, Rose quer rebater tão intensamente, mas em nome da paz, ela escolhe permanecer em silêncio e pedindo desculpas. Quando ele envolve sua família nisso, Rose quase é tentada a explodir, mas felizmente, o servo de Cedric os interrompe. Ele lembra Cedric de outro compromisso que eles
Tem, encurtando seu tempo com Rose. Ao saírem, Rose percebe que algo está errado. Ele veio apenas para lhe dar uma bronca? Tem algo suspeito aqui. Nos corredores, Cedric e seu servo trocam um olhar cúmplice. Acontece que repreender Rose era apenas uma distração para plantar algo em seu quarto, um objeto que manteria Rose em silêncio por um tempo. Momentos depois, eles chegam a uma área abandonada dentro do Manor. Por trás, Jane os nota e se pergunta por que Cedric está em um lugar assim. Para sua surpresa, Cedric está se encontrando com um espião que é Serenay. Sem atraso, Serenay começa seu relatório, recontando a interação entre Rose e Artem no leilão do banquete. O rosto de Jane empalidece. Ele vai contar sobre Rose saindo sorrateiramente? Para seu choque, Serenay não faz nada disso. A deixando ainda mais confusa, ela continua escutando a conversa e as coisas que ouve fazem seu sangue gelar. Aparentemente, Cedric e seus cúmplices estão tramando envenenar a princesa Diana e incriminar Artyom. A parte mais distorcida, o imperador está por trás dos planos deles. Cedric enfatiza que é trabalho de Saranai garantir que Rose não atrapalhe seus planos. Ao finalizarem a reunião, Saranai fica mortificado ao descobrir que Jane estava ouvindo a conversa. A amizade que eles compartilhavam desapareceu. Jane perdeu toda a confiança nele. Sozinho, Saranai está dividido. Ele nunca quis trair Rose e Jane, mas a maneira como escondeu informações de Cedric mais cedo, acho que Saranai aprendeu a se importar com elas. Mais tarde naquele dia, Duana está fuçando no quarto de Rose quando avista um creme cosmético de luxo. Ela imediatamente pensa que é um presente de Eric. Como de costume, ela cobiça tudo que Rose possui, então usa o creme para si mesma. Mas assim que o faz, fica gritando. Todos correm apressadamente na direção do grito penetrante, e lá a encontram com erupções irritadas por todo o rosto. Após um exame médico, descobre-se que as bolhas foram causadas por veneno. Isso deve passar em alguns dias, mas provavelmente deixará cicatrizes. Joanna está furiosa. Ela acha que o médico e Rose estão tentando arruinar sua vida. Quando Eric finalmente chega, Joanna derrete em seus braços, chorando copiosamente. Suspirando, Rose informa a Eric que Joanna usou um creme que ele deixou como presente em seu quarto. Isso deixa Eric confuso até que a realização surge. Será que seu pai está por trás disso? Antes que Eric e Duana possam conversar, Rose tira todos os seus produtos de maquiagem, deixando Duana identificar o creme que usou. Para seu desagrado, ele não está lá. Em um acesso de raiva, então ela acusa Rose de tê-lo jogado fora. Finalmente, Gwen intervém, defendendo Rose. Se era de Rose, por que Duana estava usando isso em primeiro lugar? A atmosfera se torna mais tensa, e Eric já teve o suficiente. Assim, ele despede todos, se oferecendo para resolver isso sozinho. Gwen encoraja Rose a descansar, mas não é indulgente quando se trata de Duana. Ele a repreende por sua falta de respeito, lembrando-a de saber seu lugar. Duana treme de raiva, mas antes que possa responder, desmaia. Mais tarde naquele dia, Cedric lê uma carta de Eric dizendo para ele não se envolver com Rose até que finalize seu divórcio. Isso deixa um gosto amargo na boca de Cedric. O creme deveria apenas ser um aviso, mas agora que sumiu, ele quer que Saranai investigue. O que eles não sabem, porém, é que o creme já está em posse de Saranai. Mais cedo naquele dia, Gwen tinha pedido a ele para se livrar de qualquer vestígio dele. Durante 30 anos, Gwen serviu a Cedric, mas após ver os esquemas malignos nos quais ele se envolveu nos últimos anos, ela rapidamente percebe que sua prioridade deve ser Rose. A preocupação de Gwen por Rose é algo que Saranai entende profundamente, ele sente o mesmo. Afinal, enquanto Duana se recupera, o médico compartilha algumas novidades com ela e Eric. Aparentemente, durante o exame, ele também descobriu que Duana está grávida. Ao ouvir isso, Duana fica radiante, mas o mesmo não se pode dizer de Eric. Meu Deus, é o mesmo padrão de sua vida passada. Duana continua provando que é uma cobra. Quando ele mal reage, Duana muda seu jogo. De repente, ela começa a fazer um teatro, alegando que Gwen tentou violá-la enquanto ela desmaiava. Eric apenas suspira. Ele sabe que é tudo uma mentira, mas por algum motivo ele pode usar isso a seu favor. Reassegurador, ele diz a Duana que lidará com Gwen em breve. Gwen é convocado para o escritório de Eric, onde Eric lhe conta o que Duana disse, deixando Gwen em apuros para se defender. Inconsiderado como sempre, Eric se recusa a ouvi-lo, alegando que o bebê poderia ter sido machucado. Sem remorso, ele então demite Gwen na hora. Eric ri do quão secreta Gwen é, sempre fingindo saber quando não sabe e fazendo-se de desentendido quando realmente sabe. Se ele pergunta onde está o creme, tem certeza de que Gwen ficará em silêncio. Na verdade, Eric não dá a
mínima para Duana ou o bebê. Essa é apenas sua maneira de finalmente se livrar de um espinho em seu lado. Isso o enfurece, pois a lealdade de Gwen está com seu pai, não com ele. Quando Gwen ainda tenta se defender, Eric então lhe dá um ultimato: sair por conta própria ou ser arrastado para fora. Do lado de fora, a chuva cai pesada e Rose assiste do conforto de seu quarto. Nesse momento, Jane entra apressada, sem fôlego, anunciando que Gwen foi demitido. Rose sai correndo enquanto tenta alcançar Gwen sob a chuva torrencial. Colocando seu coração para fora, ela se desculpa por ele ter sido demitido por causa dela, e Rose nunca se perdoará por isso. Ela tenta consertar as coisas, contando a ele sobre o início de seus negócios. Ela quer retribuir sua bondade e espera que ele permita que ela lhe ofereça um novo emprego. Alguém como Gwen, que salvou a casa Waynes de um colapso, com certeza ela precisa de suas habilidades se quiser que seus negócios tenham sucesso. Embora relutante, Gwen lhe dá seu endereço. Quando se encontrarem novamente, ele espera vê-la prosperando, quem sabe como presidente de sua própria empresa. Do balcão, Eric e Duana assistem à despedida emocional com desgosto. Duana não esperava que Eric demitisse Gwen por sua causa. Ela está certa de que tem Eric na palma da mão, e por isso, planeja nunca deixá-lo ir. Naquela noite, Rose conta a Jane sobre tudo: seus planos de divórcio, seus negócios e suas tentativas de recrutar Gwen. Mas apesar de tudo isso, ela quer que Jane finja que não sabe de nada. Quando Rose menciona contar a Sarné, Jane de repente a implora para não fazê-lo, sua voz quase em pânico. Jane e Sarney sempre se deram bem, então por que a tensão repentina? Antes que ela possa perguntar, outra empregada entra, informando que seu banho está pronto. Que estranho, pensa Rose. Ela nunca pediu que preparassem um banho. Aparentemente, Eric pediu, o que deixa Rose ainda mais confusa. Um tempo depois, Rose entra na banheira cheia de pétalas de rosa. A visão quase a faz rir. Muito bonita, muito vazia. Mas de repente, mãos fortes se envolvem em sua cintura. Puxando-a para perto, é Eric quem a surpreende quando ela escorrega na água com um splash. No entanto, Eric continua fazendo avanços em direção a ela. Ele diz que é sua maneira de consolá-la, mas olha todas aquelas marcas de beijo em seu pescoço. O coração de Rose se aperta. Memórias de Do-hyun voltam à tona, agudas e sufocantes. Lágrimas brotam antes que ela consiga contê-las. Mais uma vez, Eric a alcança, sugerindo que eles vão para a cama, mas ela afasta sua mão, a fúria crescendo em seu peito. Com um suspiro trêmulo, ela diz friamente para ele manter seu corpo imundo longe dela. Deus, eu odeio tanto o Eric. Rose está enojada com Eric. Ele se atreve a se chamar de seu marido quando momentos antes estava envolvido com outra mulher. Ferida e enfurecida, ela sai em fúria, deixando um Eric chocado para trás. Ela pode estar vivendo em um romance, mas a dor é familiar, uma traição que Rose conhece muito bem. Na cozinha da mansão, a empregada-chefe chama Doana para trazer uma bebida quente ao quarto de Rose, mas, arrogante como sempre, Doana se recusa. Estando grávida do filho do conde, seu senso de direito atinge novos patamares, e ela se recusa a ser mandada. Um rápido e doloroso tapa na cabeça é tudo o que ela recebe da empregada-chefe. A empregada coloca Doana em seu lugar, lembrando-a de que ela é uma serva como todas as outras lá em cima. Doana, com raiva, coloca a bebida diante de Rose, com olhos afiados como facas. Ela lança um olhar ameaçador a Rose, exigindo que ela seja menos um fardo. No entanto, sua raiva dura pouco. O humor de Doana muda instantaneamente quando ela conta a Rose a boa notícia de que está grávida. Mas a coisa mais inquietante é que ela sugere quem é o pai. Quando Rose finalmente junta as peças, Doana confirma com orgulho o caso. O pai de seu filho não é ninguém menos que o próprio marido de Rose, o conde Eric Duans. Bem, não é como se estivéssemos surpresos. Nesta vida e na anterior, Doana sempre teve um talento especial para roubar o afeto de seu marido. Para ser honesta, Rose já via essa traição chegando desde o começo. Ainda assim, Rose finge. Em um acesso de raiva, ela joga a bebida em Doana, encharcando-a de chá da cabeça aos pés. Logo, uma briga física explode entre as duas. Um tumulto que faz com que Eric intervenha quase imediatamente.
Doana corre para os braços dele, fabricando mentiras para antagonizar Rose na frente dele. Como o cachorro que é, Eric toma o lado de Doana, considerando Rose uma mulher malvada. Para ele, faz sentido que Rose esteja com ciúmes, já que não conseguiu levar seu próprio filho até o fim. Não é possível que ele tenha dito isso? Que idiota insensível. Que se dane ser graciosa. Rose já teve o suficiente de Eric e Doana. Com toda a sua força, ela os atinge com tudo que está em sua cama. Travesseiros, cobertores, o que for. Incapaz de suportar o comportamento de Rose, Eric finalmente menciona um divórcio. Mas o que ele não espera é que ela concorde na hora. Sempre tão orgulhoso, Eric não pode se dar ao luxo de recuar. Agora, como prometido, Rose deixa a propriedade naquele mesmo dia. É uma decisão precipitada, mas precisava ser feita. Sem lugar para ir, ela se encontra com o grão-duque Artyom em sua residência. Mas assim que começa a atualizar Artyom sobre sua situação, seu corpo cede, muito para a preocupação de Artyom. Artyom carrega uma Rose inconsciente em seus braços. Era realmente o cansaço cobrando seu preço ou sua bebida foi manipulada? Ansioso e incerto, ele a levanta e apressa-se a sair. Há apenas um lugar seguro para Rose, a residência de seus pais. Agora isso é um cavaleiro de armadura brilhante. Na fazenda Serviat, Lady Serviat é alertada sobre um tumulto nos portões. Quando vê que é Arten com uma Rose inconsciente, ela desata a correr, sua respiração presa pela preocupação. Como um relógio, o conde Daemon Serviat também chega. Ele tem um ar de indiferença, mas tudo desmorona quando vê Rose. Antes que Artyom possa explicar, o conde, que antes era frio, agarra Rose em seus próprios braços e ordena a todos os seus empregados que se movimentem. Não há tempo a perder. Eles devem cuidar de Rose ao lado da cama dela. Daemon languidece em desespero pela condição da filha. Sinceramente, agradece a Artyom por trazê-la até eles, mas a curiosidade o atinge. Como tudo isso aconteceu em primeiro lugar? A pergunta forma um nó na garganta de Artyom. É seu lugar contar a Daemon sobre o sofrimento de Rose e seu divórcio por vir? Com dúvidas, ele se resigna com a versão simples da história, que ela chegou à sua residência sem acompanhantes e guardas. Isso perturba o conde. Nenhum guarda para protegê-la? Como Eric poderia tratar Rose tão mal? Oh, isso nem é o pior, interrompe Artyom, acalmando a fúria crescente de Daemon. Não importa o que aconteça, ele precisa ter certeza de que Daemon está do lado da filha. Daemon baixa a cabeça. Claro, ele repudiou Rose quando ela implorou para se casar com Eric, mas não passa um dia sem ser assombrado pelo arrependimento. Ele pensou que ficaria satisfeito em ver Rose florescer de longe, mas mesmo isso não lhe foi concedido, uma vez que ela parou de aparecer na alta sociedade. Seja então ou agora, Daemon só pode torcer pelo bem-estar de Rose. Eles podem ter se afastado, mas ele está pronto para fazer as pazes quando ela acordar, mesmo que seja devagar e com pouco progresso no início. Assim é o amor profundo de um pai. Horas depois, Rose desperta sobressaltada. Para sua surpresa, um par de braços quentes a envolve em um abraço. Não há como se enganar. Esses devem ser seus pais. Quando Daemon fala, os lábios de Rose tremem e lágrimas brotam em seus olhos. As palavras do pai são suficientes para que ela abaixe sua guarda, para que suas altas muralhas desmoronem. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sente segura, ouvida e vista. Em outro lugar, o Duque Cedric Duens ri com prazer. O divórcio de seu filho é música para seus ouvidos. Mas, justo quando ele pensa que tudo está se encaixando, um criado o informa sobre um problema. Eric espera um filho com uma de suas empregadas. Cedric só vê vermelho nesse ponto. Todo o seu duro trabalho para reconstruir o nome da família. Apenas para seu filho ter um filho com uma mulher de origem humilde e uma serva de todos os tipos. Em sua fúria, objetos são lançados pelo quarto um após o outro. Justo quando Cedric está prestes a perder a calma, sua esposa Teresia intervém de maneira tão calma. Ela apazigua a ira do marido, informando-o de que já está cuidando do problema. Não há como aceitar uma criada como nora, então ela fez arranjos com a Marquesa de Descartes para que sua filha se casasse com Eric. Confusão agita Cedric. Por que a família Descartes? Eles são nobres apenas no nome. São praticamente inúteis. De repente, a sabedoria de sua esposa lhe atinge ao perceber sua visão. Uma família inútil como a deles não terá escolha a não ser aceitar Eric silenciosamente, mesmo que ele venha com uma concubina como bagagem. Já sinto pena da pobre mulher que terá que lidar com Eric e Doana. Esse é um par feito nas profundezas do inferno. Sem demora, Cedric então ordena que uma carta seja enviada à Marquesa.
Ele deseja que o casamento aconteça o mais rápido possível. Ao receber a carta, a marquesa sorri desdenhosamente, revoltada com a audácia da casa Wentz. Só de pensar no casamento entre suas famílias já lhe dá dor de cabeça. Ainda assim, sua filha Belliard Decard o tranquiliza, dizendo que embora possa não ser do gosto deles, que escolha eles têm, famílias com pouca ou nenhuma influência só podem se submeter às facções nobres. O casamento é o menor dos problemas de Belliard. Por quê? Porque ela tem uma carta na manga. Conforme as ordens de Belliard, um servo então leva uma garota para seu quarto, que é idêntica a Belliard. A garota era uma ex-escrava antes de Belliard a acolher. Acontece que sua misericórdia não é tão genuína assim. Veja, a garota tem um irmão desaparecido, e embora Belliard tenha localizado-o, ela se recusa a reuni-los. A única maneira que ela terá de vê-lo é se desempenhar o papel perfeito de Belliard Decard. Agora essa é uma forma de escapar de um casamento arranjado. Não vou mentir. Mas Belliard é o tipo de vilã que eu gosto. De volta à propriedade de Eric, Duana ordena a remoção de todas as coisas de Rose. Enquanto Jane, relutante, cumpre as ordens de Duana, ela encontra Saranai, que lhe entrega uma carta que Rose havia deixado para elas. Sua indiferença, no entanto, permanece óbvia. Embora seja verdade que ele era o espião de Cedric, Serena confessa que ele realmente começou a se importar com Rose e Jane ao longo do caminho. Ele sabe que não pode ser perdoado, mas fará de tudo para corrigir as coisas. Enquanto isso, no quarto de Rose, Duana se irrita com o atraso de Jane. Quando a porta se abre de repente, ela está prestes a explodir, mas cai em silêncio com a chegada da mãe de Eric, Teresia. Por um momento, Duana fica ansiosa. Será que a mãe de Eric está aqui para desprezar ela? Ah, sim. A clássica trama, não acho que você seja boa para meu filho. Inesperadamente, Teresia vai para um abraço, envolvendo Duana calorosamente e falando palavras que imediatamente conquistam Duana. Ah, vamos lá, quão ingênua você pode ser, Duana. Na sala de recepção da mansão, tanto Cedric quanto Teresia cumprimentam o casal. Para surpresa de Duana, Teresia não demonstra hostilidade alguma em relação a ela. Eric, por outro lado, sabe mais. Conhecendo sua mãe pelo que ela realmente é, ele só pode se perguntar o que ela está tramando. Teresa nega as alegações de Eric e rapidamente muda de assunto. Ela percebe a bochecha machucada de Donna e finge preocupação. Como a serpente que Donna é, ela aproveita a oportunidade para vilanizar Rose, considerando-a a culpada. Mas ao invés de ter pena dela, Teresa apenas observa, falando como se fosse igual a Rose e Eric. Que ridículo! Finalmente, Teresa limpa a garganta e revela o que está em seu coração. A verdadeira razão pela qual ela e Cedric vieram é para convencer o casal a apressar seu casamento. Naturalmente, Eric é contra, mas com Donna completamente entusiasmada com a ideia, há muito pouco que ele pode fazer. A tensão enche a sala enquanto o humor de Eric despenca. Logo após seus pais saírem, ele não consegue entender por que Donna está fazendo tanto alarde sobre o casamento. Para ele, cerimônias são irrelevantes, um sentimento que Donna não compartilha. Parece que alguém não está tão romântico agora, hã? Felizmente, para Joanna, seu tempo com Eric é encurtado quando a designer que Teresa enviou finalmente chega. Ela vê os designs prontos, mas não fica satisfeita. Ela acha que todos são muito simples, um comentário que atinge os nervos da designer. Ousada como sempre, ela exige grandiosidade, um vestido de noiva tão luxuoso que superaria o velho vestido de Rose. No dia seguinte, na propriedade Serviette, Rose escuta seus pais discutindo o casamento de Eric. Ela se junta a eles em pouco tempo, mas seus olhos se arregalam ao ver o convite. O nome da noiva não é Donna. Em outro lugar, Cedric se contorce de raiva ao descobrir que Eric havia tirado Gwen do serviço. 30 anos ele serviu à família Wen, apenas para ser dispensado tão levianamente por Eric. Ele ordena que tragam Gwen de volta, mas para seu desagrado, Eric se recusa. Arrogante como sempre, Eric enumera como sua vida melhorou sem a orientação de Gwen. Ele finalmente está se casando com alguém de sua escolha e está gerenciando a propriedade por conta própria. Ao ouvir isso, Cedric ri histrionicamente, trazendo Eric de volta à realidade. Que tolo ele é por realmente achar que está se casando com uma empregada. Ele conta a verdade ao filho. Ele está se casando com Lady Belair Decard. O tempo parece desacelerar para Eric ao perceber que foi enganado. Uma discussão acalorada irrompe entre pai e filho e rapidamente se torna uma briga física. Sofrendo um golpe direto na cabeça, Eric sangra, mas Cedric não demonstra remorso. Ele ainda não terminou com Eric. É para o porão que ele vai. Uma onda de memórias traumáticas da infância ressurge na mente de Eric. O porão sempre foi um lugar de punição e tortura para ele. Agora, porém,
Eric não é mais uma criança indefesa. Agarrando uma barra de ferro, ele responde, balançando-a com força enquanto ataca na direção de seu pai. Enquanto isso, Bel-Air atormenta Emily, a escrava que está usando como clone. Ela não está nada satisfeita com seu desempenho, e se ela não for perfeita, então não há como enganar outros nobres. Ameaçadoramente, ela ameaça a vida de Emily e de seus irmãos. Mais uma falha e perderão suas vidas. Eric, Duana Belliard, todos eles estão bagunçados na cabeça. Bem, dizem que os semelhantes se atraem. Em outro lugar, Rose se encontra com Artyom e lhe mostra a anomalia nos convites de casamento. O casamento é em 2 dias, mas os convites que estão sendo enviados ainda trazem o nome de Belliard Deckard como a noiva. Ela não está muito familiarizada com esse nome, então espera que Artyom possa lhe contar mais. Infelizmente, Artyom também não sabe muito. Tudo o que ele sabe é que Belliard é a filha mais nova da Marquesa de Deckard. Dizem que ela é o bem mais precioso da família, razão pela qual a mantém escondida. Devido à sua ausência na alta sociedade, Artyom nunca a conheceu, muito menos sabe quem ela é, o que não ajuda muito Rose. Agora, travesso como sempre, ele se aproxima de Rose perguntando se essa é a única razão pela qual ela está ali. Ele realmente queria acompanhá-la a algum lugar, mas parece que Rose não tem ideia do que ele está insinuando. Em vez disso, ela o atualiza entusiasticamente sobre os negócios deles. Mais tarde naquela noite, Rose suspira de exaustão após uma reunião intensa com Gwen. Enquanto se apressa para casa, ela esbarra acidentalmente em alguém. É Sarnai. Ela fica feliz em vê-lo, mas Sarnai parece mais arrependido do que empolgado. Acho que a culpa de traí-la ainda consome sua consciência. Ele a acompanha para casa por conta dos velhos tempos, e pelo jeito animado que ela está com ele, Rose percebe que Jane ainda não o denunciou. À medida que a conversa continua, ele admite que ele e Jane não estão nos melhores termos agora. Ele omite os detalhes, mas Rose não pergunta. Sincera como sempre, ela incentiva Sarney a consertar as coisas com Jane. Se Jane realmente significa muito para ele, então ela merece toda a sua honestidade, sem mentiras, sem segredos. Quando o assunto do casamento de Eric é mencionado, Sarney fica surpreso ao ver Rose indiferente. E por que ela estaria? Fazer parte da família Wins era como seu próprio inferno pessoal. Falando em inferno, Eric pode ter acabado de entrar no meio dele. Ele pretendia ferir o pai, mas nunca esperou que a mãe entrasse entre eles. Ferir sua mãe nunca fez parte do plano. Quando as coisas se acalmam, ele chora nos braços da mãe, pedindo desculpas profusamente. O amor de uma mãe por seu filho não conhece limites, e é exatamente por isso que Tércia continua a cuidar de Eric. Mesmo agora, ela o acalma dizendo para não se preocupar, ela cuidará de Cedric. Tudo o que ele precisa focar é no casamento. No dia do casamento, Artyom e Rose se encontram para discutir os negócios. No entanto, a melancolia de Rose começa a preocupá-lo. Não é que ela esteja afetada pelo novo casamento de Eric. Na verdade, é mais como se ela quisesse ver Duana sofrer. Hoje certamente está horrível, mas você realmente pode culpá-la? Inesperadamente, Artyom a apoia com total entusiasmo. Ele a incentiva a participar do casamento. Ele até se oferece para acompanhá-la. Sem perder mais tempo, ele arrasta Rose para a boutique mais luxuosa. Não há como deixar que ela vá ao casamento de Eric parecendo tão simples. Os atendentes recebem Rose e Artyom calorosamente, mas quando descobrem que estão com o tempo contado e têm apenas 30 minutos para prepará-los, o lugar entra em um caos total. Sem demora, eles imediatamente atendem Rose, certificando-se de que ela será a mais bela dama do casamento. Artyom observa Rose sendo puxada para longe. Seu olhar se suaviza e um sorriso se forma em seus lábios. Rose ainda é a mesma de sempre, assim como quando eram crianças. Mesmo naquela época, ela já havia conseguido se infiltrar em seu coração. Ele se lembra da época em que Rose grudava nele como um chiclete. Ele odiava isso. Não porque não gostava dela, mas porque sabia que ela seria ridicularizada por ficar perto dele. Ele a alertou e a afastou, mas a resposta dela foi um sorriso caloroso e um som que descartava suas preocupações. Os rumores não a incomodarão. Ela só quer ter certeza de que Artyom nunca se sinta solitário. Rose se lembra pelo menos de que foram amigos de infância. Meu Deus, eu realmente quero que ela se lembre. Em pouco tempo, os atendentes fazem sua mágica, e Artyom surge parecendo que saiu direto de um conto de fadas. Todo o seu conjunto é absolutamente deslumbrante. Por mais atraente que seja, seu coração ainda salta quando os atendentes revelam Rose saindo de seu camarim. Rose está completamente transformada. Seu vestido,
seu cabelo, tudo nela capta a atenção de Artie. Logo, os dois caminham para o casamento. O grão-duque Artyom chega ao local e todos os olhares se voltam para ele. Mas o que os nobres não esperavam era que ele comparecesse com uma parceira, e é a própria Lady Rose Serviat. Em pouco tempo, sussurros preenchem a sala. Este casamento está prestes a se tornar mais interessante agora que a ex-esposa está aqui. Você vai, garota. Mostre a todos quem Eric desperdiçou. Ela fica muito melhor com Artyom de qualquer maneira. Por dentro, Doana faz um escândalo por causa de seu vestido de noiva. Ela acha que é muito brega. Do nada, Rose intervém, observando que a breguice combina bem com ela. O comentário faz Doana esfurecer, mas ao ver de quem partiu, seu humor muda. Um sorriso arrogante aparece em seu rosto enquanto ela zoa Rose por comparecer ao seu casamento, e se for para reacender antigos sentimentos, ela garante a Rose que não tem nenhuma chance. No entanto, sua confiança excessiva é rapidamente apagada de seu rosto quando Rose lhe mostra o convite. Não é um falso, mas, mais importante, seu nome. Doana nem está listada como a noiva. Inicialmente, ela pensa que é uma brincadeira doentia que Rose planejou, mas algo em seu instinto a faz pensar o contrário. A falta de damas, o vestido horrível, as joias bregas. Ela odeia admitir, mas Rose a está fazendo perceber as coisas. Apressadamente, ela passa por Rose e Artyom, com o pânico acompanhando cada movimento seu. Assim que procura por Eric, ela esbarra em Bellard, que é 10 vezes mais noiva do que ela. Ao vê-la só então, Doana percebe que foi enganada. Incapaz de suportar a realidade de sua situação, seus joelhos falham, fazendo-a desabar no chão frio em descrença. O que mais a irrita é o deboche de Rose e Artyom. Tentando manter a pose, ela ataca-os quando Eric intervém de repente. Mas, para sua decepção, Eric apenas a ignora, focando em Rose em vez disso. Suas investidas nojentas incomodam Rose, e Artyom se recusa a tolerar seu desrespeito. Ele afasta a mão de Rose, chamando-o por tratá-la como um objeto de sua luxúria. É então que Doana intervém, incriminando Rose e Artyom por todo o esquema de troca de noiva. Mas mais uma vez, Eric não fica ao lado dela, e a silencia quase imediatamente. Ele admite que não houve troca de noivas porque, desde o início, ela nunca foi a noiva. Neste ponto, Doana fica sem palavras. Como se acrescentasse sal à ferida, Eric então declara que o fato de ela estar esperando seu filho não tem nada a ver com ele se casar com ela. Finalmente, Eric limpa a garganta, virando-se para Rose. Ele pede para falar com ela em particular, mas ela recusa e se afasta de mãos dadas com Artyom. Como deveria, rainha, não dê ouvidos a esse idiota. Enquanto se afastam, Rose compartilha suas reflexões. Ela pensou que se sentiria satisfeita ao ver Doana humilhada pela verdade. Mas não, tudo o que ela sente agora é pena. Não por Doana, mas por Bellard, que em breve terá que lidar com Eric e sua amante. A cerimônia de casamento começa, mas problemas surgem mais uma vez quando Eric hesita em se comprometer com Bellard. A tensão e a ansiedade dominam o ambiente, enquanto o silêncio ensurdecedor se arrasta cada vez mais. Desesperada, Bellard, ou melhor, Emily, faz seus apelos a Eric, um pedido que leva Eric a pronunciar seus votos. Votos não significam nada para Eric, porém, porque assim que o casamento acaba, Bellard encontra Doana grudada nele. Aparentemente, ela está acompanhando-os na lua de mel, e ela chega até a chamá-lo de irmã. Você poderia pensar que o sucesso do casamento marcaria o fim das preocupações de Bellard, mas não, tudo está prestes a começar. E é isso por hoje, pessoal. O que vocês acharam? Como sempre, não esqueçam de curtir o vídeo e comentar para a próxima parte.